O que é ter temor a Deus? Como temer a Deus? Ter temor a Deus significa reverenciá-lo e respeitá-lo como Criador e Salvador. Temer a Deus é a atitude esperada do crente verdadeiro diante do Deus Todo-Poderoso. Mas temer ao Senhor não é o mesmo que ter medo ou pavor dele. Ao contrário, o temor do Senhor está diretamente ligado ao amor e à gratidão a Ele. Algumas pessoas têm dificuldade em entender como pode ser possível amar e temer ao mesmo tempo. Essa dificuldade se dá principalmente porque o medo é o significado mais usual para a palavra temor. Além disso, o apóstolo João escreve que, no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Mas não há qualquer contradição entre esse versículo e a exortação bíblica de que devemos temer a Deus. Vejamos, amor e temor a Deus. Temer a Deus e amá-lo, acima de tudo, são atitudes que se completam. São duas coisas inseparáveis. Isto porque servir ao Senhor inclui necessariamente temor e amor. Muitas pessoas enfatizam o amor a Deus, mas se esquecem do temor a Ele. Porém, o ensino bíblico correto diz que não basta apenas amar a Deus, é preciso também temê-lo, assim como igualmente não basta simplesmente temê-lo sem amá-lo. O amor sem o temor é um amor vazio, superficial e desrespeitoso. Já o temor sem o amor é simplesmente medo e pavor. Mas o amor com temor resulta numa entrega completa, numa devoção plena, numa reverência e submissão total. Por isso, do começo ao fim das Escrituras, os crentes realmente são chamados a amar e temer a Deus. Josué convocou os israelitas dizendo: "Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade." Josué capítulo 24, versículo 24. O apóstolo Paulo exorta os crentes a aperfeiçoar a sua santidade no temor de Deus. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. Então, quando João escreve que no amor não há temor, ele não está contradizendo o restante das Escrituras. Na verdade, ele está apontando para a segurança que encontramos no amor remidor do Deus que nos escolheu. E por isso, não temos motivos para temer o seu santo juízo sobre o pecado. 1 João, capítulo 4, versículo 17 e 19. Portanto, o temor do qual o apóstolo fala não é exatamente o temor a Deus no sentido de reverência, mas é o temor do castigo divino por causa da iniquidade. Então isso nos levará a entender que podemos falar em dois tipos de temor a Deus. Os dois tipos de temor de Deus. A Bíblia mostra muitos casos de pessoas ímpias que temeram a Deus. Por exemplo, em Josué capítulo 2, versículo 9, lemos sobre como os cananeus temeram ao Senhor por causa de seu julgamento iminente. Isso significa que o temor a Deus que essas pessoas demonstravam não era um temor de reverência, respeito e amor que leva à obediência. Esse temor era simplesmente medo e pavor do castigo divino. Não era um temor imbuído de arrependimento, mas era um temor descontente, porque o julgamento divino faria cessar suas práticas pecaminosas. Nesse sentido, até os demônios temem a Deus. Tiago capítulo 2, versículo 9. O livro do Apocalipse deixa claro que esse tipo de temor é típico dos ímpios. Eles tentam fazer de tudo para se esconder das mãos do Deus irado. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Inclusive, eles são capazes até de dar glória a Deus por puro terror. Apocalipse capítulo 11, versículo 13. De fato, aqueles que estão longe de Deus possuem uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Hebreus capítulo 10, versículo 27. Já o temor a Deus demonstrado pelo crente verdadeiro não está relacionado ao medo, mas à reverência, à majestade do Senhor, através do conhecimento de sua graça. Os fiéis
devem temer a Deus, andar em seu caminho, amá-lo e servi-lo com todo o coração e alma, e guardar seus mandamentos e estatutos. Deuteronômio capítulo 10, versículo 12 e 13. Como os crentes temem a Deus? O verdadeiro temor a Deus por parte dos crentes é resultante da certeza do perdão divino. Então, esse temor a Deus não é um medo ou pavor dele. Os crentes não temem a Deus no sentido de medo e pavor, porque o castigo divino que eles mereciam foi derramado sobre Jesus na cruz. Eles foram justificados pelos méritos de Cristo e agora sabem que já não lhes resta nenhuma condenação. Portanto, o temor a Deus demonstrado pelo crente é uma admiração sincera e reverente ao Deus Criador e sustentador de todas as coisas. O temor a Deus é uma resposta de confiança e gratidão do crente à graça divina que o redimiu. Esse temor é um comprometimento pleno com a glória de Deus. O escritor de Provérbios diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso significa que o temor a Deus é o único fundamento para o verdadeiro conhecimento. O salmista escreve que são sábios todos aqueles que cumprem os mandamentos divinos pelo temor a Deus. O escritor de Eclesiastes diz que é dever do homem temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Por isso, o escritor bíblico também diz que o temor a Deus consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Então, aquele que verdadeiramente teme a Deus necessariamente irá andar conforme a sua vontade. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, onde eu compartilhei com vocês uma mensagem inspiradora sobre a palavra de Deus. Se vocês foram abençoados por este vídeo, eu peço que vocês façam duas coisas simples, mas que vão me ajudar muito a continuar produzindo novos vídeos todos os dias. A primeira coisa é clicar no botão de inscrever-se que está logo abaixo deste vídeo. Assim, vocês vão fazer parte da nossa família de fé e vão receber notificações sempre que eu postar um novo vídeo. A segunda coisa é deixar o seu like neste vídeo, que é um sinal de que vocês gostaram e de que querem ver mais conteúdos como este. O seu like também vai ajudar o YouTube a recomendar este vídeo para outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então, por favor, não se esqueçam de se inscrever e de deixar o seu like. Eu agradeço muito a sua atenção, o seu carinho e o seu apoio. Que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Amém.